acompanhe. Que esta casa, que é uma escola e também um posto de saúde, possa continuar a sua jornada no esclarecimento e no cuidado às pessoas que aqui nos socorrem, espíritos encarnados, mas também os espíritos desencarnados, para que possamos estar antenados, unidos e fortalecidos no amor do Cristo. E que essa mesma energia se direcione à nossa companheira Eugênia, para que ela possa receber as mais proveitosas emanações e assim trazer os conhecimentos necessários para, junto com os nossos conhecimentos, trabalharmos a nossa evolução. Que assim seja. Companheira Eugênia, por favor. E aqui. André. Pronto? Está 2 minutos atrasado aquele secretário. Certo. Você vai até 8h20. Boa noite a todos, mais uma vez. Que alegria estar aqui, viu? Cada vez que eu venho aqui, é o mesmo ritual. Embora a doutrina espírita não me reporte a rituais específicos, mas eu faço a minha paradinha ali e toda vez para dentro desse salão eu me recordo a primeira vez que eu entrei no CETRASC. Não é impossível não ter essa referência de todos que estavam aqui à época. Vejo aqui algumas pessoas que estavam aqui à época. Então assim, vamos um pouquinho de anos. Mas vim como todos, né? Vim buscando um tratamento, buscando respostas. E aqui eu me encontro. Me encontro ali, vejo André de muitos anos, né? E a todos vocês. É um prazer muito grande. Como Lira disse, essa é a segunda doutrinária do ano. Então eu também me sinto com uma responsabilidade muito grande, né, de começar o ano com vocês aqui nessa segunda-feira. Agradecendo o convite e desejando que outros sejam feitos para que em 2025 eu possa estar aqui mais vezes. Se não for para falar, eu vou estar sentada naquele lugar que foi tomado hoje do meu companheiro Eric. Bom, como o Lira falou, nós estamos aqui hoje para falar sobre o livro 3º, que começa lá onde começa as leis morais. Há uma dúvida que fica para a gente, porque quando a gente fala lei divina ou lei moral, a gente costuma às vezes associar a lei natural, né? A lei divina não, a lei natural ou divina. Quando a gente fala da lei natural, a gente costuma associar apenas aos fenômenos físicos, a tudo que é físico. E a gente se esquece que dentro dessa lei divina, que foi criada por Deus, está todo o nosso processo de integração com tudo aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Nós estamos aqui numa senda, numa jornada, e como eu disse no início, eu cheguei aqui há alguns anos e hoje eu me vejo muito melhor do que eu cheguei. Olha que falta é coisa, viu? E algumas pessoas dizem, ainda está aí. Foi o que deu para fazer. Certo? E a gente espera que outras mudanças, como foi falado anteriormente, possam ser implementadas. Né? Mas eu me vejo hoje completamente uma pessoa totalmente diferente daquela que quando ingressou numa casa como essa. Então a gente vê que o Criador, Deus, fez todas as leis, é o Criador de todos nós, criaturas, de tudo que existe no universo, particularmente no planeta Terra, onde hoje nós habitamos. As leis de Deus são perfeitas, eternas e imutáveis, sempre, sempre. E a gente pergunta, será que aquele pessoal que está lá na faixa de Gaza, ali na zona fronteiriça da Ucrânia com a Rússia, será que todos esses conflitos no Oriente, na África, eles estão sob a égide de leis divinas?
E lá nós vamos ver 10 leis morais. Tem a lei da destruição, a lei da conservação, a lei do progresso e tantas outras. E tudo que nos acontece está inserido nesse contexto. No nosso estágio evolutivo, fica um pouco difícil às vezes a gente compreender a barbárie, o desamor, o desrespeito, e etc, etc, etc. Mas tudo está em perfeita harmonia com aquilo que a criatura, como eu disse, eu evoluí, mas ainda falta muito. Poderia ter feito outras coisinhas, não fiz. No início eu disse assim, vou jogar para a próxima. Não tem a segunda? Deixa lá. Isso aqui não vou resolver agora não, deixa para depois. Então rege e harmoniza todo o universo. São as leis físicas que regem os movimentos e as relações do homem com a matéria. Então esse homem, essa criatura, os seres criados por Deus, têm essas relações com a matéria, mas tem também as leis morais que regem as relações desse homem com Deus, ou seja, com as leis divinas e seus semelhantes. Aí quando fala relação do homem com seus semelhantes, começa a complicar um pouquinho no nosso fazer. Entender a gente até entende. A gente entende que deve gostar do outro, que deve respeitar o outro, mas fica mais difícil quando a gente vê as diferenças dos estágios evolutivos. Eu me relaciono bem com todas as cadeiras que estão aqui. E quero crer que nessa noite só tem aqui hoje pessoas simpáticas a mim, como eu sou simpática a todos vocês. Gosto de ver esses rostos de tanto tempo, como Leila, que acabou de chegar, de muitos anos, né? Então aí, essa relação com o semelhante é que vai ensejar o nosso conhecimento, a prática de todas aquelas leis que foram faladas, as leis morais. Não é fácil lidar com o outro. É fácil lidar com aquele que pensa como eu penso, que gosta do que eu gosto, que vai para os mesmos locais, que gosta das mesmas coisas, mas as pessoas diferentes é mais difícil. E o problema está onde? Na pessoa que é diferente, que não é igual a mim. Eu me lembro que quando eu era bem mais nova, meu pai dizia assim, eu tenho 6 irmãs e um irmão que já faleceu. Meu pai dizia assim, eu não sei porque você não se parece com suas irmãs. Você é diferente de todas as outras. Por que você é assim? Ele era espírita, um estudioso feroz, ferraz, intenso, conhecedor de toda a estrutura e dinâmica da doutrina espírita, do espiritualismo, do ocultismo, etc, etc, etc. Mas ele não conseguia, naquela época, no final dos tempos dele na Terra, ele não conseguia entender como é que a sua prole tinha uma ovelhinha desgarrada, com conceitos diferentes, com atitudes diferentes, com palavras diferentes. Eu começava a falar e ele dizia, silêncio, a deputada vai falar. Já era um marco, porque tudo eu questionava, tudo eu queria saber. As outras não eram assim. Onde é que está o defeito? Nas outras? Não. Em mim? Não. Nele, muito menos. É uma questão de entendimento, de compreensão e de aceitação, sobretudo, né? E a gente vê que muitas vezes aquilo que a gente vem fazer aqui, que é estudar o espiritismo, estudar a doutrina espírita, muitas vezes isso não é capaz de segurar uma barra como essa. Porque você demonstra uma outra coisa para a sociedade que eu não gostaria que fosse assim. É muito inteligente, etc, mas as outras são quietinhas, você não é. E bom, falando sobre isso, porque os testemunhos que a gente dá primeiro são nossos, porque quando eu estudei aqui os caracteres da lei natural, a primeira coisa que eu fiz foi me transportar para esse tema. Senão não tem verdade.
Eu leio parábolas, eu leio livros, eu leio história, adoro novelas, até hoje gosto muito. Mas se eu não consigo me transportar para a história, me colocar naquele lugar, não fica verdadeiro. Eu tenho que ter alguma relação com isso aqui que eu falo, para que essa relação seja trazida com a maior verdade para vocês. Então, dito isso, só nos resta dizer agora que os caracteres da lei natural eu falei. A gente vem ao centro espírita, a gente vem à casa espírita em busca de muitas coisas. O tema é conhecendo as leis divinas ou lei natural. Entretanto, a gente vê nesse tema a imortalidade, a reencarnação, o processo em que nos encontramos, as vidas sucessivas, o livre-arbítrio, a lei de ação e de reação, de causa e consequência, o conhecimento e a prática. Provavelmente eu, que me debrucei sobre livros espíritas muito cedo, não com afinco que depois que cheguei aqui, eu posso recitar algumas páginas aqui. Eu pratico tudo que eu recito? Com toda certeza não. Essa é a diferença entre o conhecimento e a prática. Quando a gente fala das leis naturais, das leis divinas, a gente falou lá das leis físicas. E todos nós compreendemos de alguma forma as leis físicas, porque todos nós estamos sob o efeito dessas leis, do magnetismo, da gravitação, da relatividade, das 3 leis de Newton, e etc, 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 etc. Mas para que eu me relacione com essas leis físicas, é preciso que eu tenha um preparo, não apenas intelectual, mas um preparo que me forneça conhecimento material e um ferramental para que eu lide com isso de forma correta. Mais para frente a gente vai ver que o homem, nós todos aqui, homem, espécie, animal, ser racional, todos nós, inteligentes, raciocinamos, etc., mas estamos descuidando de uma lei chamada lei da conservação, que nos atinge hoje a todos. Quando nós estamos deixando passar a questão do meio ambiente, a gente está vendo aí se assolar a crise climática que bate já já em nossa porta. Mas voltando para o nosso eixo, a gente vai ficar com essa tela e não vai se esquecer, porque a gente vai botar ela. Imortalidade, reencarnação, processo, vidas sucessivas, livre-arbítrio, ação e reação, conhecimento e prática. Todos nós temos a possibilidade de escolher. Eu escolhi estar aqui hoje. Eu recebi o convite e poderia não ter aceito o convite, mas eu gosto de estar aqui. Eu preciso estar aqui. Um abraço a vocês, internautas, porque eu não falei, viu? Um beijo para todos vocês que estão aí nos assistindo. E essas leis divinas ou lei natural, ela não está restrita a um círculo apenas de pessoas. Citei aqui a faixa de Gaza, citei o conflito lá na Europa. Todos conhecem essa lei divina? Com toda certeza. Nós fomos criados simples e ignorantes. E fomos, ao longo da esteira de vivências, de vidas sucessivas, colecionando experiências e aprendizado. E isso vai se fixando onde? Fale mais alto que eu não ouvi. Onde? Na nossa consciência. Por isso que se diz que todos nós sabemos exatamente o que é certo, o que é errado, o que é divino e aquilo que não é. Basta a gente se colocar no lugar do outro e se perguntar: e se fosse comigo? E se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que isso fosse assim, dessa forma?
por certo, não. Então essa lei divina, ela fica lá, esculpida em nossa consciência. Então tanto faz você reencarnar no Oriente, na Europa, na Oceania, no continente africano, na Ásia, nas Américas, todas elas, tanto faz. Todos nós, de alguma forma, temos essa percepção do que é bom para mim. Ocorre que, muitas vezes, aquilo é só bom para mim e prejudica o outro, e muitas vezes prejudica uma coletividade. Em toda parte há o progresso. Em toda parte. E a gente não pode se descuidar dessa fala. Muito obrigada, viu? Em toda parte há o progresso. A gente não pode esquecer. Nós renascemos no Ocidente, falamos português, temos hábitos, culturas. O Brasil é um país de dimensão continental. O norte é totalmente diferente do sul, o sul totalmente diferente do nordeste, que é diferente do centro-oeste. Nós temos culturas diversas, manias, costumes, falas, gestos e vícios diferentes. Mas a necessidade de se alimentar, de se vestir, de frequentar uma escola, de aprendizado, a necessidade de família, sobretudo, para começar. Aí vamos nos igualando. Já começou a ficar igual. Ainda que cada casa tenha a sua própria forma de funcionamento. Mas é necessário uma família para direcionar a gente. Significa dizer que em qualquer parte desse mundo que nós habitamos, do planeta Terra onde nós estamos, sempre tivemos, desde priscas eras, seres que reencarnaram com a missão de nos trazer uma palavra que nos faz ficar diferentes. Quantas e quantas palestras eu assisti aqui ininterruptamente durante 2 anos. Eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ainda ia por cento ali na caixa d'água. Foi uma coisa ininterrupta. Eu tinha que ler muito, eu tinha que estudar muito, eu tinha que parar ali para ouvir tantas pessoas. E quantas coisas eu ouvi e me fizeram mudar de percepção. Me fizeram mudar o diálogo. Então, em todos os tempos, nós temos aí missionários, ou chamados profetas. Tivemos agora um encontro aí com um profeta que reuniu 100.000 pessoas. Isso é um feito magnífico. Não entrando no mérito da questão religiosa. A questão é que se consegue com a palavra de levar o estudo das leis divinas para aqueles que estão sequiosos. Se apresente. Se você quiser fazer diferente, porque a ideologia é diferente, se apresente. Reúna também a sua multidão. Não foi assim que o Cristo fez? O que eu quero dizer com isso é que em todo lugar tem alguém falando dele. As formas se diferem muito, é verdade. Os conceitos diferem em alguns momentos. Os interesses também. Mas de 100 pessoas que ali se faziam presente, eu posso garantir que mais de 80% estavam buscando uma palavra de ligação com o estado superior. Isso é um feito magnífico. Bom, inscrita na consciência, como nós já falamos, para que, olha o que eu disse, todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim, para discernir exatamente entre o bem e o mal.
Quando a gente consegue fazer esse discernimento, a gente consegue fazer com que as coisas fluam de maneira mais correta. E há de se perguntar, conheço pessoas, alguém deve ter um testemunho aqui. Eu conheço o senhorzinho, conheço a senhorinha, que nunca fez mal a ninguém, que fez todo o bem que pôde, e quanto sofrimento. Aí nós voltamos para aquela pergunta daquele slide que eu disse que a gente ia precisar. Nós não estamos em vidas sucessivas, nós não temos a imortalidade da alma. Qual é o script dela? Qual é o meu script na esteira do que eu já pratiquei? O que é que eu posso dizer? Com quais coisas eu me comprometi? Eu sei perfeitamente com os quais me comprometi severamente nessa existência, mas não me recordo das coisas pretéritas do passado. Eu não sei a quem feri, eu não sei quem prejudiquei. Eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, a maioria gosta, isso é bom, mas sei que tem pessoas que não gostam. Aí pergunta, foi porque você fez? Não. Alguma coisa ali, e nós somos levados para esse meio onde nós nos deparamos com pessoas que já estiveram conosco em outras jornadas. O tema dessa noite é extraído do Livro dos Espíritos, a obra mestra da doutrina espírita. Mas ela nos leva e nos faz, sim, passear por todo o Pentateuco. Eu já falei aqui de leis físicas, a Gênese. Falei da imortalidade da alma. Falei de vidas sucessivas, céu e inferno. Falei que nós estamos tratando do tema do Livro dos Espíritos. Como foi trazido o Livro dos Espíritos? Através de médios, né? Livro dos médios. Ficou faltando o quê? O Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. E há como se fazer uma palestra, uma fala. Eu não sei fazer palestra, eu não sei falar bonito como essas pessoas falam. Eu bato um papo mesmo, viu? Uma coisinha simples, um feijãozinho com arroz. Mas há como falar da doutrina espírita de qualquer tema, sem você apontar o Evangelho, segundo o Espiritismo? Não, sabe por quê? Porque o slide já passou, mas ficou na nossa vista aí. Nós estamos aqui para nos aprimorar nas relações com as leis materiais, né? Com as leis materiais e as leis morais, que é basicamente como você lida com a lei divina e com os seus semelhantes. E há como você lidar bem com os seus semelhantes se você não lida bem com você mesmo? Me parece que não. Por isso que hoje nós temos consultórios bem cheios de psicólogos, analistas, psicanalistas, porque é necessário mesmo fazer um estudo nosso para a gente se aprumar, porque às vezes a gente perde o rumo. É tanta facilidade, eu tenho aqui o notebook, tenho aqui, né? Só é fazer um sinal, que ele muda o slide, Cândida está aqui, levando para esses espectadores de forma maravilhosa essa imagem bendita que vocês estão tendo nessa noite. Há como voltar atrás? Vocês sabem o que é esse pergaminho aqui? Vocês sabem, eu vou dizer. Esse é um pergaminho que eu digo, vai que eu vou lá no Cetrasc, não tem notebook. Quando Lila me disse que não tinha, eu digo, não tem celular, não tem microfone. Eu digo, vou levar meu pergaminho. Ainda estou aqui. Significa dizer que a gente evolui, que a gente anda, mas a gente não perde o contato com as nossas origens. Significa dizer que essas origens que nos lastreou para estar aqui nesse momento
nos deu, na verdade, régua e compasso para enfrentarmos as tempestades dessa existência. Mas às vezes a gente quer logo desistir, a gente quer dizer, não, isso aí não é para mim agora, deixa para um outro momento, vamos para frente. Mas assim como as leis físicas, as 3 leis fundamentais de Newton, todas as outras que regem o nosso universo, que nos faz chegar até aqui, que foram trazidas por pessoas que debruçaram sobre livros, muitas vezes sobre pergaminho mesmo, porque não tínhamos nenhuma outra estrutura, significa dizer que essas pessoas sedimentaram a nossa estrada. E alguns de nós estavam lá mesmo, viu? Como inventor, como ajudante, como estudante. Tem uma obra chamada 2000 anos, depois 50 anos, que mostra toda a trajetória de alguns espíritos que nós falamos ainda nos dias de hoje. O bem, espíritos simples e ignorantes, nós já falamos da nossa criação, fazer o bem para si e para os outros. Às vezes a gente faz o bem só para a gente, sem levar em consideração se isso vai afetar de maneira negativa outras pessoas. E aí nós estamos vivendo o quê? Os males coletivos. Todos os males coletivos, ele se inicia uma coisa bem pequena, que foi sendo jogada para frente, ampliada, e aí o que é que vai fazer? Vai arregimentando o quê? Pessoas que estão naquela mesma energia e que dizem, não, vamos fazer. E as coisas vão acontecendo e chegamos aos dias de hoje. A regra da reciprocidade e da solidariedade. Tudo que nos é recíproco deveria ser bom. Mas às vezes nem tudo que é recíproco nos parece bom. Porque também nós não temos coisas boas. Mas na hora da colheita a gente diz assim, olha, eu não esperava, mas se esqueceu do que foi plantado. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. O que se modifica aí são as circunstâncias. As minhas circunstâncias não são as mesmas de vocês. Quando se pergunta por que fulano fez isso, se poderia fazer aquilo, a gente precisa saber toda a questão de circunstância, todos os atenuantes, todos os agravantes que levaram aquela pessoa a cometer. Mas muitas vezes a gente não tem paciência. A gente já faz logo o veredito e diz, é culpado. Ou então, quando é um parceiro nosso, independente do que tenha sido feito, é inocente. Então a gente quebra muitas vezes com essa questão da reciprocidade, da solidariedade, porque a gente não observa as circunstâncias. Há de se entender que essas circunstâncias é que faz com que cada ato nosso, sob a égide da lei divina ou natural, tenha um peso maior ou menor. Você não pode cobrar de uma pessoa ignorante ou daquelas pessoas que vivem em barbárie, ainda no processo evolutivo, o mesmo esclarecimento da gente que está aqui. Olha que nós já caminhamos, viu? Nós já caminhamos. Nós somos realmente pessoas bem felizes por estar aqui com esse conhecimento da doutrina espírita. Porque a gente vem para quê? Para um porto seguro. A doutrina espírita nos dá resposta que muitas vezes a gente não encontra em nenhuma outra filosofia, muitas vezes até em nenhuma outra religião, embora todas elas sejam absolutamente importantes e tenham seu valor.
Eu venho do Recôncavo, Santo Amaro da Purificação, de Alagoinhas. Não existe uma pessoa que renasça no Recôncavo baiano, ou que tenha pai e mãe como eu, nascido em Santo Amaro da Purificação. Toda a família do pai e da mãe vem daquela região. Não existe como você renascer naquele lugar e você não adquirir hábitos e costumes. Por isso que a gente fala hoje, não mais somente intolerância religiosa, mas entendimento religioso. Quando a gente se avora a dizer... Hoje eu vi uma entrevista de um monge budista, Sato, na Rádio Metrópole. A pessoa que estava entrevistando esse monge é judeu, não ortodoxo, mas judeu. Eu fiquei absolutamente encantada com aquele monge budista, a ponto de dizer: olha, se eu não tivesse compromisso hoje à noite, eu ia me debruçar em umas coisinhas aí do budismo, sobre o budismo. Absolutamente encantada. Então, como a gente viu, todos os povos, todas as culturas têm coisas boas e verdades para nos trazer. Nós aqui precisamos apurar as nossas vistas e perceber na sabedoria de muitos povos que muitas vezes, por nós sermos já pessoas ditas inteligentes, medianamente cultas, a gente precisa desprezar. Então, muito respeito, máximo respeito a todas as filosofias humanas. Todas elas que nos dirigem, que nos levam para o caminho do bem. Em todos os tempos, como eu disse, tivemos profetas, tivemos missionários que, entre um erro e outro, nos traz coisas bem interessantes. Observar de tudo e reter o que é de bom. Excetua aquilo que ele disse, que você sabe que não coaduna com a realidade, e toma parte para você de todas as outras coisas que ele disse. A utilidade de cada um significa dizer que nesse contexto, todos nós somos úteis, todos nós temos utilidade. Saibamos reconhecer em nós mesmos, em primeiro lugar, a nossa utilidade. Todos nós temos uma palavra amiga para levar para alguém. Todos nós temos uma palavra de conforto para dar a alguém no momento de desespero. Muitas vezes, um prato de comida que sobra na nossa mesa faz a alegria de um outro. Um material reciclável, já falando aí da lei de conservação, o problema climático que nós estamos vivendo, um material reciclável hoje são vários pratinhos de comida, de transporte, ainda que possa ser utilizado para coisas não devidas. Façamos o bem sem olhar a quem. Nós demos com a intenção das melhores. Esperemos que aquela utilidade possa transformar para melhor a vida de qualquer indivíduo que cruze o nosso caminho. Então a gente diz: eu não tenho nada para fazer. E esse plástico todo que você joga fora? E esses papelões, jornais, impressos, que hoje já não tem tanto assim, é bem verdade, esses papéis. E o descarte do material todo de uma casa, como é que é feito? Olha a sua utilidade. Porque quando a gente pensa em utilidade, você quer logo dar um carro ao outro, ou receber, quer encontrar alguém útil para lhe dar um carro. Eu mesmo estou esperando, até hoje não apareceu ninguém. Enfim, então, a utilidade de cada um, porque também caminha lado a lado conosco, diante do que? Do nosso merecimento. Muitas vezes a gente quer alcançar coisas que estavam no script, mas que nós não seguimos. Então nós perdemos a vez. Aquilo que era prometido para a gente, porque estava no script reencarnatório, nós perdemos o time.
vai ficar para a próxima. Agora você vai ter um pouquinho mais de trabalho. E provocar e participar do bem ou do mal. Aí é que está o nosso comprometimento. Muitas vezes a gente não faz o mal ao outro, mas está ali do lado do outro que está fazendo o mal e você sabe que não é certo. E o que é que você faz? Se omite, ou às vezes passa adiante aquele mal, como uma calúnia, digamos assim, como uma calúnia. Você não provocou, mas você participou de alguma forma. É que essas coisas a gente vai esquecendo mesmo, viu? A gente vai ficando mais velho, a gente vai esquecendo desses detalhezinhos. A gente vai esquecendo, a gente diz assim, não fui eu não. Tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com isso. Mas quando a gente vai puxar a história lá, olha seu rostinho de alguma forminha, contribuindo com aquilo. Está se comprometendo, né? Então, provocar o mal ou participar do mal, não fazer o bem também é desobedecer a lei natural, a lei divina, ou obedecê-la. Fica a nosso critério, sabendo que a gente vai ter que prestar conta de tudo. Bom, as leis morais, lá como descrita no Livro dos Espíritos, que será falado aí por outros companheiros do decurso desse mês de janeiro de 2025, são 10. Mas uma que não está lá com esse nome encerra todas as outras. Se a gente juntar as 10 e a gente destrinchar essa frase, amar o próximo como a si mesmo, está se dizendo que primeiro você tem que amar a si mesmo, né? Primeiro você tem que se conhecer, se amar e praticar, ser capaz de praticar o bem a si mesmo e amar ao próximo como a você. Aí a gente vai ver que a gente está em observância das leis. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu quero progredir, se eu quero ter aquele carro do ano, se eu quero ter aquela casa bonita, mas eu não quero que meu irmão tenha? Significa dizer que esse amor que você pensa que tem por você chama-se ledo engano. No momento em que você prejudica o outro, ou os outros, ou uma coletividade, para obter de forma espúria as coisas que talvez até você merecesse e até mais, significa dizer que você está enganando a si mesmo. E com o tempo, meus caros amigos, como se diz por aí, a conta chega. Dizem por aí que a Receita Federal vai passar a observar até quem recebe 5 mil em Pix, a partir de 5 mil. Vai começar a rastrear para que seja prestado conta. E a gente vai fazer uma correlação entre esse mundo material em que nós vivemos com as nossas contas que nós estamos acumulando. Vai ter uma Receita Federal para os nossos crimes, para os nossos desatinos, para os nossos desvios? Não. Você, eu, ele, nós somos nossos próprios cobradores. E no momento certo, você vai dizer assim: eu preciso refazer esse caminho. Eu preciso corrigir certas coisas. E vai ser naquela facilidade que você estava. Aí o grau de dificuldade vai aumentando, né? Não diz que por aí que aumenta o sarrafo. É moderno, né, dizer isso? Vai aumentando o sarrafo, né? Então, na medida que você tem a possibilidade de se abster de praticar o mal, de cumprir com a lei divina,
de cumprir com as leis morais, e você vai abrindo mão, a conta vai aumentando, e a conta chega. A gente diz assim, olha, eu conheço gente que fez muito pior, viveu a vida toda e nunca aconteceu nada. Morreu, nunca pagou, nunca ninguém soube. Ele fez? Se fez, está escrito, Maktub. Não há como correr das consequências. Pode reencarnar tantas vezes, sem que aquela mácula lhe venha à tona, mas o momento certo vai chegar. Talvez até numa forma de filha, ou de filho, ou de marido, ou de esposa, ou de vizinho, ou de um falso amigo. Tudo que nós falamos aqui, eu deixo uma pergunta. Uma só existência é capaz de fazer com que a gente aprenda tudo que está encerrado nas leis divinas, nas leis naturais? É possível aprender tudo? Primeiro que tudo que a gente aprende, que compreende com a nossa inteligência, que a gente decodifica com o nosso raciocínio, a gente não pratica. Se estivesse praticando, aí eram outros 500. A gente não pratica. E é um convite que eu faço a mim e que eu faço a todos nós que aqui estamos. Não somente ter a compreensão da doutrina espírita, mas buscar praticar. Eu tenho uma espada agora apontada sobre a minha cabeça. Porque disso que eu estou falando. Eu estou falando para mim, em primeiro lugar. E que possa servir também para que vocês dêem esse estalo e despeçam e dizem, não, vamos parar para acertar aqui, agora. Porque amanhã é outro dia. Então nós temos vidas sucessivas. Essa paciência a gente tem que ter com o outro. Até na casa espírita, nos ambientes religiosos, dos mais diversos, no nosso trabalho, a gente convive com pessoas em estágio evolutivo diferente. Muitas vezes ele compreende coisas que eu não entendo. Eu não sei como fulano é assim tão paciente. Se fosse eu, já tinha estourado. Olha a diferença. Você mesmo já está dizendo. Olha a diferença. Significa dizer que ele já passou por provas e expiações, talvez. Quem sabe, porque a gente não está com escrito o livro da vida de cada um, que fez com que aquelas dores fossem moldando aquele caráter e as suas atitudes. Então, em qualquer momento agora que ele renasça, por pior que seja a tormenta, aquela parte já trabalhada, já absorvida, já aprendida, já está literalmente de acordo com a lei divina. Com todas elas, quiçá. Então a gente tem que ter paciência quando a gente olha assim o outro e diz, não está no mesmo nível que eu. E não está mesmo não. Não falou nenhuma mentira. Só que essa falta de nível é que vai fazer com que a gente olhe as diferenças. E cada um nessas diferenças tem muito a nos ensinar. E a gente também, por pequenino que seja, temos alguma coisa a ensinar o outro. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Ó, o Evangelho é o livro dos Espíritos, viu? Mas olha o Evangelho trazido por Jesus, o Espírito perfeito, nascido na terra. Chegou ali de paraquedas assim. Olha, esteira evolutiva. A gente já conhece a esteira da academia, né? A esteira evolutiva. Quedas, tropeços, saltos, progresso, evolução, renúncias e muito amor. É bem verdade. Então a gente fala de Jesus com encantamento.
Mas muitas vezes a gente fala como se ele fosse o ser mais perfeito que encarnou na Terra, mas que ele tenha sido criado daquela maneira, como ele reapareceu há poucos dias, trazido pelo nosso histórico cultural, renascido em Belém. Fica parecendo que está ali, né? Foi criado assim, bonzinho, pacífico, bondoso, cheio de parábolas, cheio de história que nos encanta até hoje. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, olha o meu exemplo, tudo que eu já passei, e me siga, se quiser. Essa passagem aqui, o mês passado, você trabalhou com um livro chamado Primícias do Reino, um encantamento. Quando eu quero ver as passagens de Jesus, a minha primeira opção é a Amélia Rodrigues, porque ela consegue pintar paisagens que a gente lê e se coloca, é transportado para aquele lugar. E numa dessas passagens, então, como ia ser trabalhado o livro no mês, minha obrigação com ele em casa, ainda que eu não venha para a palestra, eu pego aquela obra e vou rever e rever. E lá tem uma passagem de Nicodemos, não vou dizer agora qual é a parte ou qual é o capítulo. O amigo, Nicodemos, o amigo, não foi o tema de nenhuma palestra no mês de dezembro aqui. Me chamou muita atenção, porque Nicodemos era um fariseu. Já vou fundar, falta ainda 5 minutinhos. Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, deu uma passadinha lá pelo Sinédrio, na crucificação do Cristo. Foi um homem que comprou, que deu dinheiro para comprar o perfume e os lençóis da sepultura do Cristo. Mas ele, como doutor da lei, ele sabia dos milagres e da trajetória do Cristo, mas não podia ir até ele assim abertamente. Então ele já conhecia quem? João Batista. E João Batista quebrou para ele um galho. O Cristo estava de passagem pelaquela região e combinou com ele que iria recebê-lo em casa. E lá pelas tantas da madrugada, sem que ninguém visse, já que naquele local, aquela época, todos eram olhos. Então uma pessoa daquela importância, naquela posição, não seria visto com Cristo Jesus. Então ele foi de madrugada. E eu não sei se meu celular vai estar aqui, mas mais ou menos assim. Primeiro ele ficou encantado com a presença da figura do Mestre, que eu chego aqui ainda a me arrepiar quando eu penso em você se confrontar com o Mestre Jesus. Ele ficou encantado e com a voz embargada perguntou: Mestre, o que é necessário fazer para gozar das excelsitudes, me parece que é isso, das suas leis? E ainda pediu um adendo, ele não ia perder a viagem, né? Estava na frente do mestre à toa. E depois gozar as delícias do reino do céu. Ele conseguiu fazer a pergunta que ele, como doutor da lei, como conhecedor de todas as leis daquela época, da sua religiosidade, etc. Aquilo martelava como chegar no reino do céu. E o mestre compassivo olhou para ele e disse: é necessário nascer de novo. Nicodemo ficou paralisado. Como um homem velho vai nascer de novo e vai entrar no ventre de sua mãe? E fez essa pergunta novamente ao mestre. O mestre disse a ele: és um doutor de Israel e não sabe disso? Ou seja, já tinha compulsado todos os tomos, todos os livros, todo o conhecimento, toda a filosofia. E uma coisa simples dessa ele não conseguia entender.
E o Cristo falou com ele em breves palavras, dizendo a ele que todos os conhecimentos ele havia passado, as suas passagens por aquele local. Cada parábola que Jesus deixava era um roteiro de comportamento para cada homem, para cada mulher. E vai ficar esse aí para vocês. Procurem lá no livro Primícia do Rei, Nicodemos, o amigo, para vocês lerem toda a maravilha que é descrita. Nicodemos sai depois encantado com aquela presença, e pouco tempo depois, quando Cristo é crucificado, lá está ele, porque na presença do Cristo ele se percebeu como que se já conhecesse aquele homem de algum lugar, e conhecia mesmo, conhecia, porque muitos de nós estivemos naquelas épocas em lados contrários, fazendo outras coisas, mas em dado momento aceitamos o caminho. Ele saiu com a certeza de que já tinha visto aquele homem em algum lugar, em outro momento, e aquilo era verdade. Então Nicodemos fica aí para a gente. Então ele diz assim, só para repetir, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. E lá naquele slide que eu disse, grava aquele slide: imortalidade da alma, vida sucessiva, lei de ação e reação, causa e efeito. Isso é renascer de novo. Sucessiva vem para a gente aprender, cair e levantar, refazer, construir, reconhecer, sobretudo amar. Se a gente esquecer todas as outras palavras e deixar só essa, já resolve tudo. Mas a gente não vai fazer isso agora, né? A gente não está podendo. Então, vamos findar. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. Não existe fatalidade, existe o livre-arbítrio. A gente é criado e sai pelo mundo fazendo coisinhas que a gente acha que é interessante, que serão boas para nós. Não vai se preocupando com nada, mas a conta chega. A verdade, mais a última passagem do livro Primícia do Reino, do capítulo que eu falei com você, fica isso aí. A verdade ficaria abrindo rota, a verdade que foi dita a Nicodemos, nas mentes e guiando espíritos, todas as verdades trazidas por Jesus. A doutrina das vidas sucessivas foi ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. Tudo que a gente não entende agora tem uma razão de ser. Um dia nós saberemos. Como eu disse, uma das leis, todas as leis que vão ser tratadas, das 10 leis, o que a gente precisa fazer para fechar hoje esse tema de lei divina natural. Presta atenção na lei de conservação, na crise climática, na camada de ozônio, na temperatura que é necessário diminuir alguns graus, nas queimadas, nas enchentes. O universo foi criado perfeito, a Terra foi criada perfeita. Quem bagunçou o coreto foi a gente. Então a gente vai ter que dar um jeito nisso aí. Isso é lei divina, isso é lei natural. Cada homem com sua moral, empreender seus esforços de acordo com a sua possibilidade para trazer uma melhoria para o seu entorno. Se eu não posso mudar o clima do mundo, pelo menos fiquei maravilhada de estar aqui com vocês hoje e mudar o meu clima, e espero que possa de alguma maneira mudar o clima de cada um de vocês. Um feliz ano novo, próspero ano novo, e eu espero que esse corpo doutrinário do CETRASG possa se lembrar de mim de vez em quando e me trazer para falar para vocês que eu falo daquilo que não sei, mas daquilo que eu gostaria de saber na prática, porque ler e estudar a gente já está apto e a gente aprende. O que eu estou precisando fazer, o que muitos de nós estamos precisando fazer, é praticar. E quanto mais a gente for martelando, a gente vai dizer, poxa vida, você foi trazida para aqui, não foi por acaso. Dá um jeito aí, se vira, faz uma coisa melhor.
Feliz ano novo, gente. Próspero ano novo de 2025 para todos nós. Muito obrigada. Grato, muito grato, Eugênia, pelas provocações, né? Porque as falas que são trazidas, elas são extremamente importantes nesse contexto de nos fazer pensar, de nos fazer refletir. No sábado, eu tinha colocado, porque teve um determinado momento que o palestrante colocou uma série de coisas que poderíamos fazer, e as pessoas olharam aquela quantidade de coisas, assim como a gente olha as 10 leis, e às vezes a gente pergunta, eu tenho que fazer tudo isso? E nessa hora que você pergunta isso, muitas vezes você se desmotiva, porque você faz, poxa, eu não dou conta de tudo isso. E a questão não é essa. A questão é que a gente possa entrar no caminho de cada uma delas, verificando a possibilidade que nós temos de avançar. Então amanhã, por exemplo, estaremos falando da lei do progresso. Estamos falando dessa coisa inevitável que é a evolução, que é crescer. É inevitável, todos nós iremos evoluir. Mas o que é que nós estamos fazendo para isso? Quando nós falarmos da lei de justiça, nós estaremos pensando sobre o bem e o mal que o tempo todo nos norteia. Então que nós possamos nos colocar nesse caminho. Tem um educador chamado Paulo Freire, que ele dizia que o grande desafio era exatamente esse: aproximar aquilo que a gente fala daquilo que a gente faz. E ele já colocava isso para a gente, mostrando que era um processo difícil e que deveria ser a nossa ambição. Nós chegarmos num dia onde pudesse a nossa prática ser a nossa fala ou vice-versa. Que aquilo que a gente fala, a gente pudesse praticar. Mas quando Paulo Freire nos traz, e todo o livro dos Espíritos nos traz, ele compreende como algo que é um grande exercício. E possamos então nos exercitar e agradecer muito, Eugênia, por suas palavras, por todo o teu olhar. Muito grato. Vamos, no outro momento, pedir aos médios passistas, ou melhor, como eu gosto de dizer aqui, as médiuns passistas, tá? Vamos fazer o passe individual. Isso. Importante, amado amigo e mestre Jesus, estarmos aqui agora nesse momento contigo. E somos gratos, mestre, pelas diversas possibilidades colocadas no nosso crer e no nosso fazer. Que aqui nos coloquemos agora, neste momento, à disposição das mãos desses Espíritos orientadores e acolhedores que aqui se encontram nesse momento. Pelas mãos destas médiuns que circulam no salão, fluem as energias cósmicas divinas que percorrem todo o universo. E se percorrem todo o universo, percorrem também todas as criaturas de Deus. Nós somos essas criaturas. Coloquemos então as nossas energias divinas a serviço do Cristo. Deixemos fluir, se expandir agora
dentro de nós, como se fosse uma flor desabrochando, se abrindo, são as nossas energias que vão se abrindo. E como rosas num jardim, vamos nesse momento florindo o mundo. Somos rosas de Deus. Nesse jardim de tantos desafios, chuvas, ventos, tempestades, mas compreendamos que também temos o sol e o nosso perfume conectado às energias divinas perfumam o mundo. Que nos sintamos agora como flores de Deus, perfumando, embelezando a vida. De dentro de nós brota essa flor que levaremos para os nossos lares, para nossas famílias, e que nessa noite em silêncio possamos olhar para um parente, para um amigo, ou se não estiver próximo de nós, que nós possamos projetar o nosso pensamento e levar até essa pessoa essa flor que brotou de dentro de nós e alcança as outras pessoas, porque elas também são flores, algumas ainda em botão, mas que com o nosso amor possamos regar, fazendo fluir a energia de Deus dentro de todos nós. Que possamos nos sentir profundamente assim. E levando essa energia conosco, possamos nos sentir cada vez mais amados, protegidos e cuidados. Que Deus abençoe cada um na caminhada para casa. Vão em paz, muita luz na vida de cada uma e de cada um. Que assim seja. Vou beber essa água.